Olá pessoal, tudo bem com vocês? É uma alegria contar com a presença de todos vocês. Temos mais uma participação, né? Nós tivemos ontem um culto maravilhoso, você pode assistir depois no nosso YouTube também o culto de ontem. Nosso querido amigo Daniel aqui, ele fez a mensagem de ontem, foi poderosa ontem, cara, foi um mover de Deus maravilhoso. E eu creio que você será grandemente impactado por essa palavra também. Hoje nós estamos gravando mais um tema, né? Nós vamos falar sobre fins dos tempos, né? Nova ordem mundial e os fins dos tempos, foi o tema mais votado. E antes de a gente começar a falar, não deixe de curtir, dar um like ali, compartilhe, ok? E comente, né? Aquilo que falou com você, aquilo que você entendeu, o que você não entendeu, para a gente poder te explicar depois. Mas vai ser um tempo de muito conhecimento, muita revelação, muita coisa boa para você entender e se preparar para aquilo que está por vir, ok? Daniel, seja muito bem-vindo mais uma vez. O microfone é seu, Valeu. Fica à vontade, vamos conversando sobre esse assunto que tem bastante coisa para falar hoje. Sim, valeu. Muito obrigado pelo convite para a gente estar aqui em Maringá, né? Fizemos aí o seminário Brain Course, o culto, o podcast, então estou curtindo demais. Obrigado pela honra. Então esse tema é incrível, né? Tem dado muito engajamento nas redes, né? Ideia de fim dos tempos, nova ordem. E o pessoal acha que nova ordem mundial é coisa conspiratória, né? Coisa de cara que bota chapéu de alumínio, né? E tal. Mas não é, né? A gente comentou num podcast anterior que as ordens mundiais elas vêm se trocando durante a história, né? Sim. E a gente vive numa ordem mundial em que os Estados Unidos é a superpotência dominante. O dólar ainda é a reserva de valor global, apesar de estar deixando de ser. E é um mundo que até então era globalizado e tinha um comércio livre entre os diversos países. Com a guerra na Ucrânia isso está mudando. Ou, na verdade, já mudou, porque agora a gente tem um racha no planeta, né? De um lado você tem Estados Unidos e OTAN, do outro lado você tem os BRICS, né? E a Rússia e China. Os Estados Unidos, como a gente comentou antes, tiraram a Rússia do sistema de comércio internacional, que é o SWIFT. Então, aquele mundo globalizado em que todo mundo faz comércio, todo mundo acabou. Que tudo aquilo que a gente conhecia antes da Ucrânia. Exato, da Ucrânia, exatamente. Né? Era o que era a norma, era isso o que aí. vivia, né? Aí a Rússia cheia de sanções, não podendo comercializar com o mundo. China também tem várias sanções. Então, nós estamos vivendo um cenário que a gente poderia dizer que essa nova ordem mundial é a nova ordem mundial da desglobalização. É um termo que eu não usei antes, mas eu acho que vai fazer sentido para a galera. Desglobalização significa que aquele mundo aberto do comércio não tem mais. Tem países que não participam mais desse comércio e a reação deles é, ok, já que você não quer que eu participe, eu vou montar o meu outro grupo. E é claro que o outro grupo é o grupo dos países emergentes, que são os BRICS, né? Sim. Então aí se fala sobre essa nova ordem mundial seria então um mundo desglobalizado, onde os Estados Unidos não é mais a superpotência isolada, portanto, não é mais um mundo unipolar, agora é um mundo multipolar. Então, sempre que você ouvir, estamos batalhando a favor de um mundo multipolar, significa que os BRICS e os países emergentes querem tirar dos Estados Unidos essa hegemonia, né? Esse controle, esse posto de xerife do planeta Terra. Então, a nova ordem mundial é isso. Só que o grande problema é que sempre que as ordens mundiais elas mudam, quando uma potência decadente começa a dar lugar para uma potência ascendente, sempre tem uma guerra. Só que as guerras anteriormente, a gente teve a última Segunda Guerra Mundial, só os Estados Unidos tinham bomba atômica. Agora a Rússia tem, a China tem, e a gente até comentou que pode ser que os Estados Unidos tenham um outro projeto Manhattan com uma outra 2.0 com uma outro tipo de arma que ninguém faz ideia. Isso fica meio evidente, entre aspas, quando você vê que os Estados Unidos já chegaram a ter 30 mil ogivas nucleares, hoje só tem 3. Que é uma quantia, como você comentou, menos da metade que a Rússia, né? A Rússia tem 7 mil e pouco, né? Então, os Estados Unidos não deixaria a Rússia ter o dobro de armas nucleares do que eles se ele não tivesse outra arma melhor, né? Então, quando você olha esse cenário dessa nova ordem mundial crescendo, você sabe que vai ter um conflito, isso é inevitável, nunca é pacífico, né? Você vai ver a queda do Império Romano, a queda do Sacro Império Romano Germânico, a queda do Império da Península Ibérica, né? A Espanha e Portugal, depois o Império Francês também, lá com aquele Império Napoleônico. Sempre esses impérios é guerra, é sempre guerra. Você vai ter guerra dos 30 anos, guerra dos 100 anos, guerra franco-prussiana,
a Guerra das Duas Rosas na Inglaterra, eles disputando quem ia dominar, então sempre vai ter uma guerra nessa mudança de ordem. Só que hoje existem equipamentos que podem acabar com a vida na Terra. Isso é muito preocupante, por um lado, mas para quem é cristão e lê a Bíblia já sabe que está tudo no script. Então isso vai acontecer. O problema é que essa nova ordem mundial não só tem tecnologia bélica muito poderosa, mas tecnologia de controle social muito grande. Então esse é um aspecto que eu não abordei antes, que eu vou ressaltar dessa vez aqui, que eu acho interessante. Por quê? A gente falou até sobre inteligência artificial no seminário, aí nas palestras. A inteligência artificial hoje, é um dos outros temas que foi votado, né? Inteligência artificial e o fim dos empregos. Eu vou encaixar dentro do Nova Ordem, que tem tudo a ver. Dá uma palhinha para o pessoal, né? Vou dar uma palhinha aqui, fiz um anexo, né? Porque a preocupação primeira que todo mundo fala de inteligência artificial é ela tirar os empregos. Porque você não vai precisar mais contratar um advogado para redigir uma petição. Você chega para o ChatGPT e fala, eu quero que você redija uma petição de reintegração de posse. Ele redige, você só troca os nomes ali e tal. Então, o advogado está numa situação complicada. Professor também. Você não precisa do professor para te ensinar. Você pergunta para o ChatGPT, ele responde. Jornalista, o cara que faz a pauta. O ChatGPT faz a pauta. Copyright, que é negócio de rede social. Faz o copyright aí, o textinho. Cinema também, cinema, né? O cinema em todos os aspectos. Primeiro, o roteirista. Você chega para o ChatGPT, eu quero que você faça um roteiro da história do menino que foi abandonado pelo pai, aí não conhece o pai, lá na frente ele vai conhecer. Ele descobre que o pai dele, o menino que foi abandonado, virou presidente dos Estados Unidos e o pai está passando necessidade, aí ele redime o pai. Aí ele vai lá e escreve uma história. Não precisa do roteirista. Dublador também não precisa mais. A gente pode fazer esse podcast agora em português, jogar na máquina, ela traduz para alemão e nosso movimento labial fica alemão e a nossa voz falando alemão. Né? Então, dublador, ator também. Eles criam atores totalmente virtuais. Né? Lá na Índia já tem uma apresentadora de um telejornal lá que ela não existe, é uma inteligência artificial. Uma indiana lá, uma indiana bonita e tal, toda qualificada, e ela dá as notícias e você fala, quem é essa menina? Eu quero contratar. Você fala, meu amigo, essa menina não existe, é uma inteligência artificial, entendeu? Então até apresentador de telejornal, roteirista, né? Mas na Alemanha foi feito o primeiro culto. Teve um culto, com a inteligência artificial. Foi pastor, inteligência artificial, né? A mensagem, o sermão, tudo. O sermão foi todo via inteligência. Todo fabricado. Aí o pessoal comentando, né? Vieram entrevistar. Eles falaram, cara, foi algo meio frio, né? Falaram, não teve vida. Falei, pelo amor de Deus também, né? Daqui a pouco vai acabar tendo. Na verdade, se continuar assim, daqui a pouco a inteligência artificial vai ter um corpo meio ciborgue, onde ele vai poder interagir fisicamente, né? E aí vem um filme, já tem um tempinho, que é com o Joaquin Phoenix, que é o Ela, onde ele se apaixona por uma inteligência artificial, né? Então vai acontecer isso. Daqui a pouco o cara tem uma namorada ali que é um robô, né? É o Blade Runner. Blade Runner, exatamente isso. Tem um filme muito interessante disso, que é Substitutos, que é com Bruce Willis, que é um filme que os caras não saem mais na rua. Aí como é que ele faz? Ele usa um robô que é idêntico a ele e é um avatar que ele sai na rua com esse robô. Mas esse já é das antigas. Das antigas, esse é antigão. Então, a gente pode chegar nisso num futuro aí, talvez não tão distante. Porque como o crescimento da inteligência artificial é exponencial, então, aí, onde eu quero chegar nessa nova ordem mundial? Essa nova ordem mundial, ela parte de um governo global. Hoje é possível, com a tecnologia que existe, você ter um governo global. Só que para você gerir 7 bilhões de pessoas, ou 8, ou 6, não sei se eles reduzirem a população, é difícil. Tem que ser um sistema bem duro, né? Bem controlado. E aí é claro que a gente já via isso naqueles livros antigos de 1984, George Orwell, né? Onde tudo era dominado e tal. Mas a grande questão é como controlar tudo nesse sentido. A melhor maneira de você controlar alguém, pensando naquela pirâmide de Maslow, né? Não sei se a galera já ouviu falar nisso. Quando você estuda marketing, você vai estudar. Maslow é o nome do cara, né? Você tem aquelas necessidades básicas, que é fisiológica, né? Comer, dormir, beber água. Aí depois você tem realização pessoal e tal, até você chegar lá no topo, que sou um cara feliz profissionalmente. Então, a base são as necessidades fisiológicas. E aí eu lembro do Henry Kissinger, que foi um importante conselheiro de segurança nacional, está vivo hoje aí com uns 102 anos.
Ele diz, se você controla a comida, você controla todo mundo. Quem controla a produção de comida, controla o mundo. Então, se você é quem dá a comida para a pessoa, é como a gente costuma dizer, ela come na tua mão. Então, hoje, o que nós estamos vendo? É uma escassez de alimento crescente, uma escassez de energia e uma escassez agora de emprego. Então, o cara fica totalmente dependente. Mas aí no mercado, na visão de política, as pessoas agora começam a entender por que o Brasil é tão importante. O Brasil é estratégico. O Brasil pode reverter esse processo. Sim. Garantir a segurança energética da Europa, né, que é onde está pior, e a segurança alimentar do mundo. Só que a gente ainda tem um gap aí que são os fertilizantes, né? Nós ainda dependemos de importar fertilizante. E a Rússia acabou de falar que não vai exportar mais diesel e fertilizante. Então, vamos ver como é que vai ficar. Mas nós temos umas reservas aí no Brasil que virou reserva indígena, né? Exatamente, né? Nossos nitrogênios que a gente poderia usar para fertilizante está tudo em áreas que são inexploradas, né? Impossível de explorar. Então, faz parte também, né? Porque se o Brasil tiver muito potente, tem que abafar por causa daquela política do equilíbrio das nações, né? Então, a grande questão que está acontecendo agora é o seguinte, em 2012, o Peter Diamandis, que é o criador da Universidade da Singularidade, lá no Vale do Silício, eles têm uma universidade lá que ela não é nem certificada pelo MEC dos Estados Unidos, porque o currículo muda todo mês. E tudo que é novo eles vão trocando, então é um curso que o cara não sai com diploma de tecnólogo, é mais para capacitação pessoal mesmo. Entendi. Mas é a Universidade da Singularidade. Uhum. Esse Peter Diamandis, que foi um dos criadores dessa universidade, ele é muito otimista. E aí, em 2012, ele escreveu um livro chamado Abundância. E porque ele achou que a tecnologia, o avanço tecnológico, traria abundância de energia, de comida, de tudo, e a gente não precisaria mais trabalhar porque a máquina ia fazer tudo. Então, essa era a expectativa. Só que quando você tem abundância, você tem autonomia. O cara que é bem de vida, ele não precisa ficar se humilhando para os outros, bater cartão no trabalho, tomar bronca do patrão, né? Ele tem autonomia, tá? Ele vive com os seus próprios meios. Então, a abundância traz autonomia, liberdade e você fazer o que quiser. Independência. Independência. Era a palavra que estava faltando. São 3, né, que eu separo, era independência. O sistema não pode controlar o mundo inteiro com abundância, independência e autonomia. Eles querem escassez, controle e dependência. Entendeu? Então, a nova ordem mundial é uma ordem de concentração de renda, concentração de poder. Escassez de comida, escassez energética, escassez de emprego. Esse que é a grande preocupação. E a inteligência artificial, como a gente falou antes, já está trabalhando intensamente nisso, porque ela está tirando os empregos. Só que aí os caras não são bobos, né? A empresa do ChatGPT, que é a OpenAI, o CEO dela, que é o Sam Altman, ele disse o seguinte, olha, a gente já sabe que a inteligência artificial vai tirar muitos empregos, enquanto nós estamos ganhando bilhões e trilhões de dólares. Então, para compensar um pouco o prejuízo que eu estou te dando, eu quero distribuir um pouco da fortuna para vocês. Só que para eu distribuir a fortuna para você, que vai ficar sem emprego, e te dar uma mesada, e é claro que vai controlar a pessoa, né? Você precisa fazer algumas coisinhas que eu vou te pedir. Você precisa ir até uma loja nossa, da OpenAI, e escanear a tua retina na nossa orbe. Eles têm uma bola com um buraquinho que você enfia o olho ali e ele escaneia a tua retina. Aí você vê que isso já, em São Paulo, tem 5 postos já disso. Está rolando no mundo todo, inclusive em São Paulo. Mas tem país na África que tem uma nação inteira já quase. Também, já está tudo cadastrado, né? Por quê? Aí ele fala, por que eu preciso escanear a sua retina? Por causa de duas questões. Para garantir que você não vai receber a mesada 2 vezes, você vai se passar por 2 pessoas, você cria um Daniel e depois você cria um Carlos. Aí o Daniel e o Carlos, na verdade, é a mesma pessoa, recebeu 2 vezes. Para garantir que você é você mesmo. É você mesmo, eu tenho que escanear a tua retina. Segundo, para garantir que você é uma pessoa e não é uma inteligência artificial, para eu não pagar essa mesada para uma inteligência artificial que hackeou o sistema. Então, essa moeda que eles vão pagar também não é uma moeda física, é uma moeda digital, chamada WorldCoin, moeda mundial. Entendeu? Você vê que é um governo mundial, uma moeda mundial, WorldCoin. Mas para você ter a WorldCoin, você tem que ter a World ID, a identidade mundial, que é a retina. Então, você tem que escanear a tua retina, fazer a biometria
E aí você vai poder receber. Eu não sei como é que está hoje, parece que no início eles queriam pagar $20 por semana, ou, sei lá, quinzenal. Não sei se é mesada ou é quinzenada ou é semanada, né? Eu acho que está semanal o pagamento. Então isso, eles falam, nós com isso vamos garantir a tão sonhada renda básica universal. Ninguém mais vai ter emprego, mas eu vou te dar uma mesada. Só que se você piscar o olho fora do jogo, você não recebe, né? Porque é digital, ele aperta um botão, trava a tua conta digital. Que essa era um debate já antigo que eles iam falar, né? Qual que é o básico de uma renda básica? Isso, o mínimo. O mínimo para você é quanto? O mínimo para mim é quanto? Mas isso eu vi mais uma discussão num fórum, mas estávamos falando com vários líderes. Sim. Agora nós estamos falando de uma empresa que detenta tudo. Tenta dominar isso tudo. Ela que determina. Então, o que eles estão programando inclusive o Fórum Econômico Mundial, uma deputada norueguesa chamada Ida Auken, ela escreveu um artigo fazendo 10 previsões para o mundo 2030. E nessas 10 previsões, a primeira é: você não vai ter nada, mas vai ser feliz. E tudo que você precisar, você vai pegar emprestado e vai ser entregue na porta da sua casa por um drone. Ou seja, o mundo que eles pintaram ali é um mundo que ninguém tem emprego, depende de uma mesada e fica dentro de casa, não sai de casa, e tudo o que precisa pega emprestado e vem por um drone. Aí eu falo, peraí, pega emprestado de quem? Se você pegou emprestado é porque alguém tem tudo e você que não tem nada. Só que você não vai ter nada e vai ser feliz. Eu chamo isso de eu chamo não, né? Eu uso esse termo que existe, que é o neofeudalismo. Uau. Porque no feudalismo, na Idade Média, como é que era? Ninguém tinha nada, a terra era do suzerano, e o suzerano chegava para o vassalo e falava: você quer explorar minha terra aí? Eu te empresto a terra, mas aí a maioria da produção é minha. Então ninguém tinha nada, mas era feliz porque achava que estava ótimo. O cara é meu amigo, me emprestou a terra. Então a gente está voltando para isso. E o feudalismo, obviamente, é uma sociedade bem controlada, né? Porque o povo produzia na terra, mas a terra não era dele. A hora que o rei lá mandasse parou, o cara passa fome. Então, por incrível que pareça, a gente está indo para esse mundo. A nova ordem mundial, hoje, com a tecnologia que a gente tem, tanto bélica quanto de controle, está indo para esse caminho, que é um caminho que não está nem um pouco distante do que a Bíblia já falava sobre o final dos tempos. Que quem não tivesse uma determinada marca não ia poder comprar, nem vender, nem comer, ia morrer de fome. Então, por um lado, isso é preocupante, por outro lado, deve trazer uma alegria, porque você está vendo a Bíblia se cumprindo, é sinal de que um livro de 2000 anos atrás, ele conseguiu enxergar 2000 anos para frente. É mais atual do que a gente imagina. É muito mais atual. Muita gente imagina, né? É muito mais atual. Então, a gente está vendo que realmente o que Cristo falou que ia acontecer está acontecendo e, em nome de Jesus, daqui a pouco ele volta aí para resgatar quem está firme com ele, para ser livre da grande provação que está para vir sobre o mundo, né? Então, a nova ordem mundial é o que a Bíblia já falava sobre o reino do anticristo. Aqueles 7 anos lá de reino do anticristo, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de caos, já está implementado. É um sistema tirânico global que vai usar a tecnologia para dominar todo mundo. Sim. E quem não dançar conforme a música é retirado do sistema e não come. Então, ou você recebe a marca e come, ou não recebe e se vira aí, problema teu. Que é o básico, né? A alimentação. É o basicão. É a sobrevivência. Sobrevivência. Alimentação, energia, né? Casa. O cara não vai ter casa. Hoje você tem aqueles grandes fundos, o grande hedge fund do mundo, trilionários, né? Tem quase um patrimônio igual dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 17 trilhões de PIB, né? Tem fundo aí que tem 10 trilhões, é quase o PIB dos Estados Unidos. Esses caras estão comprando todos os imóveis, né? Bill Gates está comprando todas as terras agricultáveis nos Estados Unidos. Esses fundos estão comprando todas as casas. E isso está gerando uma inflação também no mercado imobiliário americano, porque uma família chega para comprar uma casa e fala assim: quanto que está valendo a casa? Está valendo 500 mil. Tá bom, você poderia me dar um desconto aí? Vamos fazer 490? Ele fala: não, já tem um fundo de investimento trilionário que falou que em vez de 500 mil está me dando 600, então vou vender para ele. Pô, mas vale 500, vai vender por 600? Como assim? Eles vão pagar 600? Bom, estou com dinheiro sobrando, entendeu? Então, esses fundos estão comprando todos os imóveis, as terras agricultáveis estão sendo todas compradas e o povo não percebeu ainda o que está acontecendo. A gente tinha energia abundante, agora não tem mais por causa da questão do ESG, né? Environment, Sustainability, Governance, essa questão da agenda verde.
Então, não, petróleo não pode mais, carvão não pode mais, hidrelétrica não pode, porque ela gera inundação, né? Aí tem um movimento dos atingidos por barragem, as barragens inundam as cidades, atrapalham. Então, aí você fala, vai ter energia de quem então, meu amigo? Aí você vê por que Bill Gates, por exemplo, está investindo em energia nuclear. Porque energia nuclear, você tem o reator ali, não depende de ter água, ter sol, ter nada, né? É claro que o pessoal vai dizer que a energia nuclear não é limpa. Mas ele também está incentivando o mundo a viver mais ou menos o que a gente viu muitos anos atrás no filme Highlander 2, que é antigão, e no filme Matrix. O que acontece nesses filmes, né? No Highlander, o aquecimento global estava destruindo o mundo, a camada de ozônio sumiu. Cara, eu não lembro disso. Não lembra dessa, não? O filme é todo escuro. Eu vou assistir de novo. O primeiro é legal pra caramba, né? Que é ele na Escócia e tal. Sim, né? A origem, é meio né? flashback, assim, né? O segundo não, o segundo é meio tenebroso, que é tudo, o mundo ficou todo escuro. Porque uma empresa teve uma ideia de escurecer a atmosfera para proteger o planeta do aquecimento global. Só que nessa de escurecer a atmosfera, a camada de ozônio já se recuperou. E a empresa manipula os dados para que as pessoas não percebam que não precisa mais dessa capa de proteção, só que se tirar a capa de proteção, a empresa deixa de receber trilhões de todos os países do mundo pagando para manter aquilo. E aí, isso é o que por incrível que pareça, o que o Bill Gates está sugerindo que seja feito para conter o aquecimento global, escurecer a atmosfera. Você fala, cara, não é possível que o cara está sugerindo isso. No Matrix é a mesma história, né? No Matrix o homem cria a máquina se torna autoconsciente, né? A singularidade tecnológica. E aí o homem tenta desligar a máquina, o que a máquina faz? Ela, em vez de ter energia elétrica por fio, ela começa a usar painel solar. Aí o homem, numa atitude desesperada, escurece a atmosfera para a máquina não ter fonte de energia. Aí a máquina transforma os seres humanos em bateria, em pilha. Energia. O ser humano vira pilha da máquina, né? Só que aí para o ser humano ficar num estado que eles chamam de animação suspensa e ter uma impressão que ele está vivo no mundo normal, aí eles criaram a Matrix, para a consciência do cara ficar pacificada. Tipo, você não tem nada, você é uma mera bateria, mas está feliz, né? Está feliz quando toma pílula azul. Se tomar vermelha, você vai ser como tem um filósofo marxista chamado Slavoj Žižek, acho que ele é polonês, se eu não estou enganado, ele escreveu um livro, Bem-vindo ao Deserto do Real, né? Que aí, se você toma a pílula vermelha, você vai ser bem-vindo à crua realidade, né? Que existe. A realidade é crua, mas, né, a verdade dói, mas ela é necessária, né? O remédio é amargo, mas ele resolve. Então, e talvez o metaverso seja algo dessa natureza. Dizem que em cenários assim meio especulativos, os caras falam, esse negócio do Elon Musk de querer levar todo mundo para Marte é o seguinte, eles vão pegar todo mundo, vão botar numa nave e vão falar, você vai ficar hibernando, porque a viagem vai demorar, bota um óculos aí de realidade virtual, você vai acessar o metaverso. O cara permanece aqui. O cara fica ali como bateria, entendeu? Ele vai usar ele como bateria. É o Matrix virando realidade, entendeu? Então eles fazem esse negócio de nave para ir para Marte e metaverso junto. Eu acho que é Matrix, entendeu? Os caras estão querendo usar a gente como bateria. Você vai ficar lá vivendo no mundo virtual. Inclusive, essa semana, o Mark Zuckerberg, que é o criador lá hoje Meta, né? Antigo Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Tudo dele. Ele fez uma live com um pesquisador do MIT chamado Lex Fridman, que é um russo, só que é naturalizado americano. Eles fizeram uma live dentro do metaverso. Só que não era aqueles avatares de bonequinho, não. Eram eles idênticos dentro do metaverso. Igualzinhos eles são no mundo físico. Quando começa, esse Lex Fridman já começa falando, pessoal, hoje é um episódio especial do nosso podcast. Eu não percebi, já era o avatar dele. Cara. Eu olhei assim e falei, não percebi nada. Quando corta a cena, ele tá com óculos dentro da parada. E ele tava, acho que... Não sei se ele estava no Texas e o Mark Zuckerberg estava na Califórnia. Cada um num lugar, mas os dois estavam no mesmo lugar, conversando. Assim. Falei, meu Deus. E ele falando, cara, eu tô tendo a sensação real, assim, totalmente real, como se eu estivesse na tua frente mesmo. Ele falou, eu sinto o eco do som na sala onde a gente está aqui. É um negócio muito louco, entendeu? Então, assim, essa nova ordem mundial é um sistema de controle total, concentração de renda, concentração de poder.
sem abundância nenhuma, porque a abundância traz independência, eles querem independência, então pouca comida, pouca energia, pouca liberdade, todo mundo controlado, e se não dançar conforme a música, não come. Então é isso que está sendo programado. Aí você fala, caramba, é o que George Orwell profetizou, é o que Aldous Huxley escreveu no Admirável Mundo Novo. Eu falo, e é também o que está escrito num livro de 2000 anos atrás, o livro do Apocalipse, que falou isso tudo muito antes. Muito antes. E diz para onde vai, né? Esses dois livros, pelo menos 1984, termina tudo, vou dar um spoiler aqui, né? Termina tudo do mesmo jeito, não muda nada não. A conclusão é tipo assim, não tem o que fazer contra esse sistema. Ele conta como o sistema funciona, né? Ele conta... E é incrível, né? Porque em 1948 o cara está falando de uma tela que vai ficar distribuída, a teletela, né? E essa tela, quando você vê a televisão, ela está te filmando e te escutando ao mesmo tempo, né? É o celular, né? Tem gente que acha que a câmera do celular da frente é para tirar selfie, né? Não, quando você está usando o celular, a câmera está analisando sua expressão facial para saber se você está gostando ou não daquele conteúdo, vendo seu movimento ocular, analisando onde o seu olho está focando. Então, ele, através de algoritmos, ele pensa, Daniel ficou mais de 1 minuto nessa propaganda e ele olhou a parte mais à direita, então é onde tinha aquele detalhe, vamos mandar uma propaganda disso para ele, porque ele gostou. Entendeu? Então mineração de dados. Então a nova ordem mundial é isso. Os Estados Unidos deixando de ser superpotência, criando um novo governo único global, só que com uma tecnologia de controle inimaginável. A tecnologia usada para o mal, né? Não aquele tecnologia da abundância, né? Que o cara da singularidade tinha falado. Não, ninguém vai precisar mais trabalhar, vai ter energia abundante, comida abundante. A gente poderia estar vivendo isso. Não está porque eles não querem, né? Sim. Isso que é triste. Então, nós estamos falando de que todo esse ajuntar de tecnologias junto com um grupo específico, ele está preparando o ambiente para que o anticristo se manifeste. Perfeito. Exatamente isso. Né? Exatamente. Esse líder desse novo mundo, ou dessa nova ordem, é o que a Bíblia chama de anticristo. Sim. E ele vai chegar a esse posto porque ele vai ser um salvador da humanidade. Isso. Ele vai resolver um grande problema mundial. Uns acham que é uma terceira guerra mundial, ou que ele vai resolver o aquecimento global, ou que ele vai resolver uma crise sanitária global. Tem que ter problema, né? Tem que ter um problema global para ter uma solução global. Isso. E eu já acho que o problema que ele vai resolver é vencer uma falsa invasão alienígena. Porque o Pentágono e o Congresso americano estão empurrando goela abaixo do mundo de que alienígena existe e eles são um perigo iminente. E aí você sabe que a humanidade, você vê em filmes... Sim. Independence Day. A gente vê também no discurso que a gente mostrou daquele Ronald Reagan. Ronald Reagan, na ONU. Falando na ONU lá Exato. atrás, que a humanidade 89. se juntaria inteira para combater um mesmo inimigo, né? Isso. Porque aí não teria mais brasileiro, argentino, ia ser terráqueo contra extraterrestre. Então terráqueo todo mundo né? Não tem diferença de cultura, religião, renda. Quem é da Terra e quem não é da Terra. Quem é da Terra levanta a mão. Todo mundo que está na Terra é da Terra. Então, tem um filme agora na Apple ali, TV, que é A Invasão o nome. A Invasão. É a mesma coisa. Mesmo discurso, mesmo discurso. E todos batem na mesma tecla. Isso. Um inimigo em comum. Isso. Todos que tinham as suas diferenças religiosas, sociais. Suspendem as diferenças. Somos todos um agora. E vamos lutar. E aí, depois dessa luta aí, o cara que venceu é o grande herói do mundo inteiro. E ele vai ter esse prestígio, né? Eu creio que dentro das minhas apostas aqui, aposta no bom sentido, né? Que eu não faço aposta, né? Cara, aí, Daniel gosta de aposta, né? Não, do hall de possibilidades, essa aí que tá mais bem cotada para mim. Que eu acho que em meia hora tu cria um governo global, assim, rapidinho. Sim. É impressionante. E tem tecnologia já para isso, né? E como tem crescido isso, né? Você tem comentado, né? Sim. Como o governo americano está trabalhando forte, com notícias, falando e trabalhando em cima disso, né? Hoje a gente vê no noticiário normal no Brasil, né? Teve uma reunião lá no Congresso americano, membro da Força Aérea falou... Eles criaram um departamento, não criaram? Criaram um departamento chamado AARO, que é uma AARO, que é uma agência que já tem um site, né, uma agência governamental que já colocou vários vídeos, segundo eles, de vídeos e fotos que passaram pelo crivo dos analistas lá, que são reais de objetos não identificados ou objetos anômalos não identificados, né, que não é mais OVNI, né?
OVNI é em português, né? OVNI é o cara UFO. OVNI é o chapéu de alumínio, né? O maluco. Era UFO, né? Unidentified Flying Object, né? Objeto voador não identificado. Aí eles falaram, vamos deixar UFO para maluco, a gente é UAP. Unidentified Anomalous Phenomena. Antes era Unidentified Aerial Phenomena. Fenômeno aéreo não identificado. Agora é fenômeno anômalo não identificado. Fenômeno anômalo não identificado é do Pentágono. É coisa séria. UFO é coisa de maluco. Eles separaram, né? Não. Vamos separar o maluco do sério para que a gente possa tratar desse assunto com rigor científico, né? Então, eles estão já fazendo isso há muitos anos com Hollywood, com a propaganda hollywoodiana, e agora com a propaganda midiática, né? Propaganda no mau sentido, né? Propaganda no sentido de contar uma mentira como se fosse verdade. Propaganda no sentido de estratégia bélica, né? Que envolve desinformação, diversionismo, né? Diversionismo é você desviar o foco do que é importante para coisas supérfluas, né? Como é aquela operação que a gente falou, que é a Operação Guarda-Costas, né? Operação Bodyguard. Sim. Eu lembrei o nome da operação original, que é o desembarque na Normandia, no dia D. O codinome da operação no Exército é Operation Overlord. É Overlord o nome. Aí, para Overlord funcionar, tinha a Bodyguard. E dentro da Bodyguard tinham vários subprojetos. Um deles era Operação Fortitude, que era daquele filme que você falou do... Como é que é o Soldado Anônimo? É algo assim, algo né? assim. Que tem no Netflix, né? Na Netflix. Que eles inventaram, induziram os alemães a acreditar que eles invadiriam a Europa pela Noruega e não pela Normandia, né? O legal do filme, dando um pouquinho de spoiler ali, é a maneira como eles criaram um personagem com uma vida. Sim. Então, todo isso, background porque eles iam estudar quem que é esse cara. Eles iam ver, tem endereço? Tem que ser verossímil, né? Tem que ser. E aí o desenvolver desse personagem para depois eles lançarem e ter essa informação fictícia, né? Sim. Que eles encontram documentos ultra secretos para que pudesse liberar a entrada do dia D. Sim. Eles estivessem olhando para o outro lado, né? O diversionismo, desviar o foco daquilo. E diversionismo é uma palavra interessante porque ela dá origem à diversão também. Uau. Então, diversão sempre te distrai do que importa, né? O famoso pão e circo. Pão e circo, né? O circo, você vai lá em Roma hoje, você vê o resto dos circos máximos, né? Onde tinha corrida de biga, tem obviamente o Coliseu, né? Aqueles grandes estádios. Que não é o circo que muitas vezes o pessoal acha que era, né? Não é circo de malabarismo, né? Aconteciam umas coisas diferentes lá dentro. Né? Com certeza. Tinha as corridas de biga, né? Dos cavalos, tem... não é diferente, né? Hoje a gente tem estádio de futebol que é igual ao Coliseu, né? Só que, é claro, o Coliseu tinha batalha de gladiador, tinha simulação de batalha naval, tinha os cristãos também que eram martirizados ali dentro do Coliseu, né? Então isso é diversão que traz o diversionismo. É o lazer que te distrai do que realmente importa. Igual aquela história, o cara fala assim, vamos assistir um filme? Vamos. Aí bota um filme de comédia aí que eu quero me distrair. Aí você fala, boa sorte, você vai receber uma enxurrada de desinformação na tua cabeça. Sim. Agora é muito mais legal você assistir um filme desse que vai mostrar como é que os Estados Unidos enganaram os alemães. Que aí você sai dali engrandecido, melhor como pessoa, né? Mais atento, com mais informação, né? Então tem duas opções de diversão. E isso é o que a gente mais vê hoje, né? Por meio disso aqui, né? Total. Você tem o entretenimento a um toque do dedo. Tudo. E nunca teve uma geração tão depressiva como hoje em dia, né? Total. Inclusive tem um livro interessante chamado A Tirania das Big Tech, que é de um senador americano bem jovem, acho que foi o senador mais jovem da história, chamado Josh Hawley. E ele é um grande inimigo das Big Tech, ele sempre briga lá com o Mark Zuckerberg e tal. E ele encontrou alguns estudos mostrando que quando a gente está no Twitter ou no Instagram descendo, né, as imagens, ele falou que o efeito mental é o mesmo efeito da roleta do cassino. Uau. O mesmo vício que o cara tem vendo aquelas coisas rodando ali e botando dinheiro é o que o nosso cérebro sente rodando as informações para baixo. Por isso que o cara passa horas... Fica viciadão ali, né? Meu Deus, travadão, Isso aí é loucura mesmo. A gente entende que tudo que está sendo desenhado tem um porquê, né? E essa tela do celular, para quem gosta de série, já que a gente falou, o celular, quando ele não está ligado assim, brilhando, é uma tela escura, né? Tela escura em inglês é Black Mirror, né? Black Mirror, aquela série vem disso aí. Isso aí. Você tem aquele espelho escuro, né? Caramba, gente. E aí, Elias, está gostando? Posso ajudar o microfone aí? Meu Deus do céu. O óculos do Ray da Ray-Ban.
Sim. Isso é assim, incrível. Na verdade, o Google já tinha esse óculos, já o Google Glass é antigo. E o da Apple? Também. É incrível, porque o da Apple joga informações na lente, né? Você vê com o olho, você vai trabalhando com ele. Por exemplo, você está na rua, você está vendo as pessoas, ele já tem identificação facial e você sabe o nome de cada um, você pode puxar dados do cara e você pode até dar um de vidente, né? Porque você está conversando com o cara e na minha lente eu estou vendo todas as suas informações pessoais e eu falo, eu tenho a mensagem de Deus para você. A tua esposa que te largou, que não sei o que, você está vendo tudo na tela. Então, tudo palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Imagina com o Neuralink, que é um implante cerebral, né? Do Elon Musk que lá, o cara né? puxa o histórico do cara todo ali e dá uma de... Né? Tem um filme, cara, que eu não vou me lembrar o nome agora, que o cara era um evangelista itinerante, que é até com um ator famoso agora, esqueci o nome do cara, que ele vai viajando pelas cidades, ele vai soltando um monte de palavras de revelação, mas ele tinha uma equipe que ficava levantando os dados e passava no ponto. Só que aí chega um momento na história que ele, nessa brincadeira, acontece um milagre mesmo, a pessoa é curada. E aí ele fala, cara, não posso brincar com isso não, que o sobrenatural existe. É um filme, não é filme fundo de quintal não, é um filme bem produzido, feito, né? Mas eu esqueci o nome do ator aqui agora, cara. É um filme bem interessante. Mas eu acredito que nesses últimos tempos nós vamos viver coisas assim. Quem não tiver ligado vai ser iludido. Isso. Vamos falar assim, né? Dentro que a gente cria a presença do Espírito Santo. Sim, discernimento de espírito. Discernimento de espíritos, trazendo a informação correta do alto, vindo. Você vai ser iludido. Igual eu falei sábado, né? Que Paulo fala aos Tessalonicenses que virá um engano tão grande que, se pudesse, enganaria até mesmo os escolhidos. Tem que estar muito atento. Porque até aquela tecnologia que a gente falou de tecnologia de microwave hearing effect, né? Que o cara joga uma voz dentro da cabeça do cara e ele acha que está ouvindo a voz de Deus. Mas é uma máquina, né? Que começou com aquele projeto que eles falaram, o Bluebeam, né? O Bluebeam. Que era a projeção. Sim, Bluebeam faz uns hologramas e tal. Mas quem disse que você não pode jogar uma imagem dentro da cabeça do cara? Sim, com certeza. Isso é batata. Eu trato disso nos meus seminários e nos artigos também que eu escrevo para a Gazeta. O meu livro tem também. Em 2014, o pessoal do MIT eles já tinham um sistema que eles conseguiam traduzir ondas cerebrais para palavras, frases e imagens. Então, eles tiravam do cérebro e colocavam isso no papel. O cara falava assim, pense numa palavra. Aí o cara pensava carro, a palavra aparecia no computador. E agora imagine aí o cara, você está pensando em carro, né? Imagina a imagem desse carro. O cara aparece o que ele está imaginando no computador. Se você consegue tirar, você consegue botar. Eu vou falar. Você tem o processo inverso. Você bota. Certeza. Lógico. E aí vem a outra história, né? O exército americano fazendo um projeto de substituição de memórias traumáticas para quem tem o que está da guerra, né? Transtorno de estresse pós-traumático, né? Acho que é TPSD, tem uma sigla famosa que eles usam, né? Transtorno de estresse pós-traumático. O que eles descobriram? Que as memórias, quando você lembra, ela se torna editável. É como se o arquivo abrisse e você pudesse editar. Então, o que eles perceberam? Que eles podiam fazer uma terapia com o cara dele lembrar das coisas e você conseguir ir editando para ele não ter mais o trauma e conseguir dormir. Mas também gerava uma máquina de guerra, né? Tem aquele filme do Denzel Washington. O Manchurian Candidate, que é o Sob Domínio do Mal. Isso. Aquilo ali... Eu não sei se a gente vai conseguir falar disso para os outros temas, mas esse assunto é sensacional, porque isso tem algumas figuras que disseram que foram objeto disso. Inclusive, nessa linha, tem aquele filme Identidade Bourne. Isso. Tem um cara, um americano, que diz que esse filme foi o plagiado da história dele. Ele processou o estúdio e tal, não ganhou. Porque ele disse que ele que é o Bourne, o original, né? Que ele foi pego como criança, apagaram memória, inseriram memória, criaram um super soldado e tal. Então, assim, a gente está nesse nível também das memórias editáveis. A memória editável é um perigo, porque você pode apagar a memória ou implantar memória falsa.
Se você embaralha a memória de alguém, você destrói a pessoa. Porque eu, Daniel, você, Roberto, o Elias, nós somos a reunião das nossas memórias, né? Sim. É o que eu fui quando era criança, o que eu aprendi com meu pai e minha mãe, o que eu aprendi estudando. Se aí dita isso, eu não sou o Daniel mais, pô. Então é algo altamente perigoso, né? É uma sequência de filmes, né? Tem o Bourne, Identidade Bourne, aí tem o Ultimato Bourne. Aí saiu depois uma série também. Tem uma série também. Eles fizeram também. E Sim. a série é fantástica. É incrível. E aquilo ali é tudo baseado em fatos reais. Para quem acha que é ficção, 60% eu acho que o que está ali não é ficção, não. Mas isso começou o quê? Na época da Guerra Fria, isso aí? Isso começou com os alemães. Foi na Segunda Guerra já? Foi. Antes, né? Os alemães já estavam fazendo isso. É só a gente lembrar do Mengele, né? Josef Mengele. Aqui a gente fala Mengele, né? É o Mengele. O Mengele, ele desenvolveu essa teoria, né? Qual que era a teoria? A teoria do assassino perfeito. O que é o assassino perfeito? Imagina, você pega lá um Adélio da vida, você fala, quem que te contratou? Aí ele fica fingindo que não sabe. Mas e se ele não souber mesmo? Se você cria um assassino com múltipla personalidade e ele, numa personalidade ele é um funcionário de supermercado, na outra ele é um assassino, ele não vai lembrar quem contratou, quem matou. Então, os alemães começaram a desenvolver isso. É só acionar o gatilho. E o gatilho, o trigger. Aí ele pega a personalidade dele, é o assassino, depois que ele executa, ele volta para a personalidade dele. Isso é o Manchurian Candidate que eles fizeram na Manchúria na época da Guerra da Coreia, né? Inclusive, o primeiro filme sobre domínio do mal, o protagonista era o Frank Sinatra, né? Esse com Denzel Washington é uma refilmagem. É uma refilmagem. Foi lá atrás que fizeram. Foi lá atrás, porque vem dos anos 50, né? Então, o que eles... Eu acho que se você me der mais 5 minutos, eu explico isso. Como é que estão de tempo lá? Dá para ir? O Elias nem tá ligado no tempo. Ele tá amarradão no conteúdo, né? Deixa rolar, vai indo. Glória a Deus. Vamos falar sobre isso. Lá. Porque assim, vamos pegar só, finalizando, sobre a questão do final dos tempos, então, está sendo criado toda uma estrutura, né? O mundo hoje está tendo uma mudança na nova ordem, né? Nós estamos vendo os Estados Unidos caindo e uma nova ordem surgindo. O nosso temor com tudo isso é uma guerra que pode acontecer, que é a Ucrânia, que é o estupim ali, que se continuarem, pode ser o catalisador de uma grande terceira guerra mundial. Sim. E aí todo esse cenário está sendo construído para que situações ruins aconteçam e um grande Salvador do mundo resolva todo o problema e seja criado uma nova ordem. Vire o herói da humanidade. Esse cara é nosso herói. Obrigado. Deus te abençoe. E aí todo mundo se vira para isso. O problema, né, como você comentou, poderia ser a questão dos alienígenas. Sim. Que seria uma unificação muito instantânea rápida de todo mundo. Instantânea. Faz sentido. Faz sentido pelo que Hollywood tem doutrinado a humanidade. Sim. Gente. Beleza. Então, encerramos esse assunto aqui hoje, ok? Vamos partir um pouquinho para o outro lá, que a gente falou sobre a questão de cinema. Bora. A gente falou muita coisa sobre isso. Bora. E eu acho interessante porque muitas pessoas não têm esse entendimento. Sim. Que Hollywood é uma indústria que ela é construída para doutrinação. Sim. Para mostrar para as pessoas o que elas devem pensar, o que elas devem acreditar. E aí você falou sobre a questão do lado escuro, lado oculto, né? Parece o lado oculto da lua, né? Dark Side of the Moon, né? Para quem gostar de Pink Floyd. Né? Mas você fala a respeito desse lado oculto do cinema. Sim. Então, o lado oculto do cinema, eu costumo dizer que... Eu vou começar por aí, que você falou como sistema... O cinema como sistema de propaganda. O Alexandre o Grande já fazia isso. O que Alexandre o Grande fez? Ele quis conquistar o mundo conhecido daquela época. Só que ele percebeu que para administrar aquele império gigantesco que ia desde da Macedônia até a Índia, como é que você governa juntamente árabe, indiano, babilônico, assírio, Israel, né? Os filisteus, como é que você bota todo mundo dentro do mesmo saco? O que ele fez? Vou transformar todo mundo em grego. Então, o que ele criou? Ele criou ginásios gregos em todos esses lugares para helenizar o mundo, tornar o mundo grego, né? Então, ele fez um sistema de propaganda para disseminar a cultura grega para que os povos dominados não olhassem mais para o grego pensando, esse é o nojento que me domina. Não, fala, nós somos um.
Aqui é todo mundo, somos todos gregos, entendeu? Então o que o cinema faz? Ele faz isso com a cultura norte-americana. Ele espalha a cultura norte-americana para o mundo todo. A gente pode fazer um histórico do cinema acompanhando isso. Nos anos 50, você tinha, por exemplo, o filme Casablanca, com Humphrey Bogart e tal. Humphrey Bogart usava um estilo que era terno, gravata, cigarrinho, chapéu. O mundo inteiro adotou aquele estilo naquela época. Ficou todo mundo com terninho, gravata, chapéuzinho, e aquilo era o modelo a ser atingido. Ou seja, aquela cultura se padronizou. Depois, nos anos 60, você tem o Marlon Brando, né? James Dean. Que foi o ícone, né? Ícone, né? Marlon Brando, pô, o cara... O único problema que eu acho do Marlon Brando, mesmo na época áurea, é que a voz dele, pro tipo físico dele, é um pouco fina. Porque você ia imaginar o cara... eu chegar... Ele fala meio... Ele quieto, meu irmão, pô, o cara é galã, né? E aí, quando ele falava, ficava meio... Aí hoje mesmo, eu vi um cara gigantesco, fortão, quando ele foi falar, ele... Falei, não bate, né? Tipo o Anderson Silva, assim, né? O cara com a voz fina. Mas o Marlon Brando, ele já chega com um estilo totalmente diferente. Bota, calça jeans, cinto, camisa regata para dentro da calça. O mundo inteiro ficou assim naquela época, entendeu? Então você vai vendo como é que o cinema tem esse poder, né, de padronizar a cultura. E você não olha mais o americano como o inimigo que me domina, você olha como um amigo. Quem viabilizou isso? O cinema. Mas o cinema, ele tem um lado oculto, isso é um dos seus lados ocultos, a força de controle mental, de engenharia social. Agora, isso pode ser usado para o mal de diversas formas, né? Você pode reeditar a história. Você cria um filme e fala sobre a Segunda Guerra Mundial que não tem nada a ver com o que foi a realidade, né? Sim. É claro que, para os historiadores hoje, essa realidade histórica não existe, né? Eles sabem que cada um tem sua opinião, que não tem uma única verdade. Sim. Eles são relativistas, né? Então, para eles não tem essa única verdade. Apesar de que hoje, e é bom a gente pontuar isso, em muitas escolas o professor chega e dá aula de história, é tipo assim... É isso e quem não concorda verdade, é ignorante. Né? Aí, o que eu falo? Eu falo, professor, você está com 100 anos de atraso. Porque em 1929, um cara chamado Brodel, francês, ele criou a Escola de Análise. A Escola de Análise diz, nós não trabalhamos como os fatos como eles realmente foram, porque a gente não acredita nisso. A gente trabalha com a história como uma construção social. Cada historiador constrói uma opinião. Esse negócio dos fatos, exatamente, isso não existe. Desde 1929. A gente hoje está em 23 e o cara não se ligou nisso. Eu falo, irmão, você está com 100 anos de atraso. Porque daqui a pouco a gente está em 2029. Então, falando em cinema, teve até um filme interessante, que o Clint Eastwood, depois de virar galã do cinema também fazendo Faroeste, ele virou diretor. E é bom diretor, na minha opinião. Sim. Né? Ele fez 2 filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. O Orgulho da Nação, se eu não estou enganado, que é a versão americana da Segunda Guerra, e depois Cartas a Iwo Jima, que é a versão dos japoneses da Segunda Guerra. Sensacional. Ele lançou no mesmo ano 2 filmes de 3 horas de duração. A mesma história, uma contada pelos americanos, outra contada pelos japoneses. Eu achei interessante, porque ele teve a humildade de não chegar e falar, eu sou americano, foi assim. Ele falou, não, nós achamos que foi assim, o japonês achou que foi assim, você cruza os dados e tira a sua conclusão. É interessante isso, né? Então foi um cinema um pouco mais honesto, né? Não querendo impor uma versão da história, né? E a gente sabe que o cinema tem, né, sempre colocado versões que viram oficiais da história. Você vê, por exemplo, os filmes antigos sobre Jesus, né? Jesus playboy, né? Jesus louro, pô, de olho azul. Todo... E de chapinha, né, cara? Parecia um capacete do Darth Vader. Ele fazia assim, não mexia, cara. Eu falei, para com isso. Aí você fala, cara, tem uma certa dificuldade de imaginar Jesus assim, né? Aquele Jesus meio versão europeia, né? O Jesus nórdico ali. Então, assim, você vê como é que, né? Apesar de que a gente sabe que hoje você vai conhecer judeu é tudo branco, né? A maioria, né? Você sabe que Davi era ruivo, então eles tinham ruivos, tinham louros, tinha tudo. Mas um judeu, um Jesus playboy, aí é difícil aí de eu imaginar, demais, né? Ele meio playboy. Não dá essa, né? Só faltou ele botar um óculos e tirar uma selfie com a galera, né? Botar um Ray-Ban assim. Ray-Banzão, pegar uma prancha de surf, eu sou cabeludo mesmo, aqui é surf. Aí uma galera é criada nisso, né?
Inclusive, quando eu era jovem, eu vi o filme A Última Tentação de Cristo, que é um filme bem feito e tal, né? Mas é totalmente louco. Então, se você olha aquele filme, Jesus no filme não sabia que ele era o Messias. Os caras, não, você que é o Messias. Eu não sou não. Não, você é o Salvador. Não sou não. Então é Jesus que não sabe sua própria missão, né? Aí casa com Maria Madalena, uma maluquice. Deu o maior rebu, né? Na época, né? Deu. A igreja se levantou. Aí você vê um cara meio desinformado, ele vê esse filme, ele acha que Jesus é aquilo ali. Então esse é um dos poderes ocultos do cinema, de reescrever a história e impregnar a mente das pessoas com imagens que não existem, né? Sim. E aí tem até um autor marxista, né, que é o Guy Debord, ele escreveu um livro chamado Sociedade do Espetáculo. Aí ele fala, hoje o mundo não é mais fato, não. Hoje o mundo é um grande teatro. E os caras vão encenando o mundo e os outros acreditam que aquela peça de teatro que eles estão mostrando na mídia é verdade. É tudo encenação, entendeu? Então, esse é um dos poderes ocultos do cinema. Agora, o cinema ele tem um poder oculto interessante, que é o próprio movimento que você vê no cinema, ele não existe, ele é uma ilusão. Sim. Então, o cinema ele é uma máquina de ilusões. E aí eu explico o que é isso. A câmera de cinema, claro que hoje usa-se muitas câmeras digitais, né? Mas vamos pensar no cinema tradicional. O cinema é uma máquina fotográfica que tira foto rápido. Ele vai, tira várias fotos, né? Originalmente eram 24 fotos por segundo, ou 24 quadros por segundo. E aí o que eles fazem? Como é que é o projetor, né? Cada foto entra no projetor, e aí o projetor lança uma luz, dá um lampejo, apaga a luz, passa para a próxima foto, faz o lampejo. Só que a gente não percebe isso, a gente não vê as imagens piscando, você vê normal, né? É igual aqueles desenhos que o cara faz na folha de papel e vira. Sim. O cinema é isso, ou seja, ele já é uma ilusão em si, porque não tem movimento. O movimento é uma ilusão. Só que quando era 24 quadros por segundo, a gente não percebia, mas o cérebro percebia esse lampejo. Agora imagina você ficar 2 horas com uma luz piscando na tua cara. Você vomita, né? Então dava uma situação de enjoo chamada cintilação. Cintilação, os caras saem do cinema passando mal, vomitando, não sabia por quê. Era porque o cérebro percebia essa luz. Aí eles mudaram de 24 para 48 quadros, aí melhorou, porque é tão rápido que nem o cérebro percebe. Então o cinema já começa com ilusão. Não tem movimento ali, é tudo uma grande falsificação da realidade. Pode ser no bom sentido ou no mau sentido, né? Então isso também é um lado oculto do cinema. E deixa eu te perguntar, havia uma época conversas de que haviam quadros sendo colocados entre eles para poder gerar uma imagem que você não via. Exato. Mas o teu cérebro captava. Captava de beba Coca-Cola. Aí disso? vendia 60% mais Coca-Cola. Coma pipoca, o cara comprava... Compre batom. Seu filho merece batom, Com certeza. Aí começa a malandragem da mensagem subliminar, né? Isso aí, com certeza. Na época antiga, lá quando o George Bush disputou com o Al Gore, ele fez uma peça de publicidade lá que era assim, precisamos vencer os democratas, né? Democratas em inglês é Democrats. Aí a palavra democratas aparecia, Democrats. Só que o demo com C apagava e ficava só rats. Então ele estava induzindo democrata e rato. Aí os caras identificaram, processaram e tiveram que tirar. Entendeu? Rolava a palavra no final. Ela ia apagando, ficava só rats. Democrats. Aí saía demo e o C ficava só rats. Entendeu? Tudo mensagem subliminar. Você vê a garrafa da Coca-Cola, é o formato de um corpo feminino, né? Aí o original, o homem olha e fala, vou consumir isso aí, né? Tem uma atração. Eu me lembro de uma propaganda de pasta de dente, que tem tudo a ver com o cinema, que era assim, acho que era Sorriso, sei lá, compre Sorriso. Era um cara andando de jet ski, umas meninas bonitas numa lancha, era só isso. Aí você, cara, o que tem a ver? O que está passando subliminarmente se você usar a nossa pasta de dente, você vai pegar todas as meninas. Não tem nada a ver, é uma maluquice, isso é uma mentira, né? E aí eu me lembro daquele desodorante Axe, ele fez uma paródia com isso. Ele botava um garoto assim, bem feio, um cara nerd assim, todo desconfigurado, um oclão, todo empenado. E aí ele falava, a propaganda falava assim, use Axe e recupere todas as modelos que roubaram de você. Aí o cara usa o Axe e vem só menina linda pra cima dele, entendeu? Zoando isso. Sim, mas o cinema é isso. O cinema te induz a você achar que se você viver daquele jeito, você vai se dar benzão.
Então ele vai criando essas ilusões. Agora, a parte do ocultismo no cinema também é terrível. Gente, vamos lá. Eu queria... É duro parar a conversa no meio aqui, mas por uma questão de tempo agora também, nós vamos finalizar esse podcast que nós fizemos aí com o nosso querido pastor Daniel Lopes aí. E eu queria dar o último momento para ele também poder falar. Ele tem muito material. Se você quiser seguir ele no YouTube também, ele vai fazer a propagandinha dele aí, mas é importantíssimo porque tudo isso que nós falamos, você consegue se aprofundar um pouco mais também. Então eu queria, Daniel, passa aí o teu contato, a rede social. É obrigado, Roberto. Eu tenho um canal no YouTube que é meu nome mesmo, Daniel Lopes com Z. O Instagram também é Daniel Lopes com Z. O YouTube eu faço 3 vídeos por dia. Tem sempre 6 da manhã, meio-dia, 4 da tarde. Meio-dia é uma live, de meio-dia até 1 hora. A gente trata exatamente desses temas aqui. É sempre uma aula, né? É sempre uma aula gratuita ali para quem quiser, né? Eu tenho meus cursos online, mas eu tenho curso gratuito também. Para o cara não reclamar e falar, você só dá aula paga, né? Eu falo, não. De segunda a sexta você vai ter 5 horas de aula gratuita, meu irmão. De janeiro a janeiro. Então, meio-dia, se você quiser estar conosco ao vivo, tanto no Instagram quanto no YouTube, a gente está lá. E também, eu tenho meus livros. Os livros mais recentes que têm a ver com esses assuntos é o A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, e o que eu até lancei lá no Pânico na TV, foi um lançamento bem legal, e o 90 Segundos para o Apocalipse, o Grande Reset, a Nova Ordem Mundial. Esse livro você pode acessar na minha livraria mesmo, que é livraria.daniellopes.com.br, é só dar uma olhadinha lá. E é isso. Obrigado, hein, pastor? Uma honra. E dessa livraria você tem muito material que você indica nos teus cursos ali também, né? Também. Eu não vendo só meus livros, tem livros de vários autores, separados por categorias também, tem separados por cursos específicos, né? Eu dei um curso chamado Manual de Sobrevivência 2023, tem uma série de livros relacionados a isso, né? Legal. Tem o Klaus, que é curso de teologia também, tenho todos os livros, então é bem legal a livraria, está bem setorizado ali por categorias, temas, autores, desconto, editora. Legal. Tem vários termos de busca lá. Então não deixe de passar, de você acessar ali a livraria, tem vários livros, volta e meia eu pego alguma coisa, tem promoções ali de livros. É assim, vai equipar a sua livraria, vai crescendo o conhecimento, vai edificar muito a sua vida. Daniel, obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Esperamos logo você para uma próxima aí. Amém, né? Se Deus quiser. E se você puder nos ajudar, compartilhe esse vídeo, dá o curtir, dá o like aí, comente conosco. Eu creio que esse tempo nosso edificou muito a sua vida, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Um abraço. Amém. A todos.